Bom, agora chegou a hora de eu contar aquela história dos cientistas, filósofos, todos reunidos num encontro, tá? E eu era o médium, o único médium ali, tá? A ser questionado. Então imagina os caras, não, porque no discurso deles, esse negócio de médium, esse tipo de tudo babosa, tudo baboseira, isso não existe vida após a morte, coisa nenhuma, isso é tudo charlatanismo e tal, tal, tal. E outro falando isso, outro filósofo da Unicamp, outro, tudo com rótulos, sabe? Com trirótulos, sabe? Aquele pedigree desse tamanho, assim, você tá entendendo? Uhum. Aí chegou na minha vez o cara lá questionando, e você, que é um físico, cientista, se diz médium, o que você tem para nos dizer sobre isso? Né? Falei, puta que pariu, né? Onde eu vim parar, amarrar meu burro, né? Porque eu sou acostumado a estar no meio de cientista. Uhum. Você imagina, pô, o César Lattes foi meu professor, sabe? De teoria da relatividade. E ele era filho da puta de inteligente, saca? Os negros iam fazer conferência no Unicamp, né? Eu não deixava o negro passar 30 minutos. Ele questionava o cara e falava, o que você está fazendo? De onde você tirou essa equação aí? Ah, não, isso aí tá errado, pode parar. Você tem que me dizer de onde você tirou esse negócio. Aí o nego não sabia, e vinha nego da USP, da conferência lá. Ele mandava o cara embora, falava, pode parar, acabou a palestra, vamos todo mundo embora, porque se você não sabe isso aí, não adianta você continuar, que vai estar tudo errado. Assim, ele era estúpido mesmo, grosso, sabe? Você tá entendendo? E, pô, eu conversava com ele me botava na parede o tempo todo. Ou seja, lá, eu sei lidar com essa gente. Então eu fui do meio acadêmico também, eu sei lidar com esse povo. Falei, puta, como é que eu vou sair dessa, né? Falei, bom, então, contei a seguinte história. Existia um cego de nascença. O cego de nascença nasceu. Desde criança, a única realidade dele era o tato, o contato com as coisas, sentir os objetos, certo? Então isso é uma pedra, isso é uma pedra. Isso para mim é uma pedra. Isso aqui é o quê? Tocava o rosto das pessoas. Então, toda a percepção do universo dele é o universo que ele podia tocar. Porque ele era um cego de nascença. Né? E quando ele tinha uns 7, 8 anos de idade, esse cego de nascença, falaram para ele que a Lua existia. Que a Lua era um objeto brilhante, maravilhoso, que existia lá no céu, noturno, que nem sabia o que era noturno, diurno, né? E tinha o Sol também, um astro gigantesco, maravilhoso, que isso, né? Eu, pelo Sol, e senti que esquentava, né? Que o cego tá bom, então tem uma coisa esquentando essa porra, né? Então para ele tem uma realidade o Sol, mas a Lua não. Ele não podia entender como é que o negócio para lá em cima, como é que tem, como é que, né? Então o cego não tem esse contato, ele não consegue entender que isso existe, que o objeto está lá, porque ele não pode tocar. Eu falei assim, esse cego foi para o colégio. Fez todo o colégio. E ainda não compreendendo o que era a Lua. E se a Lua existia realmente. Ele não podia acreditar nisso. Escolheu a faculdade de física para fazer. E depois, e ali tinha físicos, tudo, filósofos, né? Depois esse indivíduo fez mestrado, né? Em ciências da matéria, aquela coisa toda. Tem mil títulos, né, que você faz mestrado, ninguém sabe nem para que serve hoje em dia. 99% de todos os trabalhos de mestrado ninguém lê, tá jogado nas gavetas da Unicamp, não serve para nada. Se vocês quiserem TCC, tá lá na faculdade, ninguém usa aquelas bostas, tá jogado lá, perdia tempo. Bom, essa é a crítica, eu critico mesmo as universidades, o que tem de lixo. Aí esse cara fez, né, doutorado em Berkeley. O cego. O cego. Uhum. Fez pós-doutorado em Oxford. Com todos esses rótulos, com todos esses títulos, mesmo assim, continuava cego e não podia sentir ou perceber a existência da Lua. É exatamente todos vocês sentados na minha frente aqui, falei para eles.
Vocês têm todos esses rótulos, esses títulos, acham que sabem das coisas, mas vocês são todos cegos de nascença. Vocês não podem nem sentir, nem perceber, nem ver os espíritos que estão sentados ao seu lado aí e caminhando diante de vocês. O dia que vocês acordarem, acabar a sua cegueira, como cego, vai abrir seus olhos numa cirurgia sofisticada e vai ver que a lua está lá em cima. Aí ninguém precisa demonstrar absolutamente nada para eles. Ah, mas... Falei, por que então que os espíritos não se mostram? Uma vez um crente estava discutindo comigo, né? Ele falou simplesmente, prove que os ETs, por que os ETs não se materializam aqui na minha frente agora? Eu falei, pelo meu motivo, o Senhor Jesus não faz isso. Por que o Senhor Jesus não materializa aqui agora? Você acredita tanto no cara, reza tanto pro cara, você nunca viu o cara, nem sabe a cor da cara dele. Nem que olho que ele tinha, isso é tudo histórico. Então, o dia que o Senhor Jesus materializar, no dia seguinte o meu ET também materializa, pode ter certeza disso. Então nós temos que entender por que essas coisas, porque o plano espiritual não se manifesta. Por que o plano espiritual não intervém nisso aqui? Por que o plano espiritual não materializa lá no Congresso Nacional e acaba com aquela bandalheira toda? Então, nós temos um projeto organizado aqui. Nós temos que entender essa história oculta que controla todo esse planeta. Enquanto a gente não entender isso, todos vocês são cegos de nascença, discutindo algo, aquela história. Estavam todos os espíritos ETs num palco e todo o fogo lá achando que sabia das coisas, discutindo algo que estava ali na frente. Essa é o mal do de médiuns. Nós temos que tentar fazer um esforço grande para viver entre vocês e não ser chamado de idiota. Então, a gente tem que calar a boca, falar com quem está disposto a nos ouvir, sentar com calma e paciência para fazer uma discussão mais intelectualizada do que coisas fanáticas, religiosas que não levam a nada. Então, é um processo complicado. A ufologia, ela não vai avançar se você não acreditar em vida após a morte. Porque todos os ETs operam no mesmo plano que os espíritos operam. Só que eles dominam uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada, mas tão avançada, que a física para eles, das dimensões astrais e da dimensão física, não tem problema. A nave dele está lá, ela densa aqui, materializa aqui, o ET materializa aqui a hora que quer e vai embora. A NASA tem esse problema. Estão perseguindo o disco voador, puta nada, pegando o radar. O bicho some, ninguém sabe onde vai, some na frente dos aviões. Isso é experiência dos caras. Some na frente dos aviões, ninguém sabe onde vai. Então, só o Lalá explica esse negócio. A nave simplesmente desatensa. E pula, salta quanticamente para o plano astral. E desaparece para nós aqui. E fica todo mundo procurando. Cadê o ET? Cadê a nave? É porque a física não conhece essa realidade de outras dimensões paralelas no sentido espiritual da coisa. Só que vocês têm que entender o seguinte, todo este mundo é controlado pelo plano superior, pelo plano dos espíritos. Nenhum espírito chega aqui na Terra e reencarna sem um planejamento do conselho kármico, ver sua ficha, onde que família você vai nascer, que lugar você vai nascer. Todos nós, isso é uma coisa que eu estou trazendo agora, é uma informação que eu não podia falar, agora eles autorizaram. Todo ser humano é monitorizado 24 horas aqui na Terra por uma tecnologia avançada. E é tudo gravado, filmado, e essa tecnologia ele monitora todos os seus parâmetros médicos via Wi-Fi. Tem uma tecnologia avançadíssima que monitora, vê. Quando você, os esotéricos falam, o meu mentor, vou rezar para o meu mentor. Seu mentor é uma tecnologia, uma inteligência artificial. Só que uma inteligência artificial, bilhões de anos na frente da nossa inteligência artificial, que está começando agora, né? Você tem que entender como é que o plano astral pode monitorar um planeta com 8 bilhões de habitantes. Né? Não tem espírito para fazer tudo esse serviço lá. E outra, ninguém quer ficar 24 horas olhando para a cara de vocês. Né? Entendeu? Ninguém aguenta, nem sua mãe aguenta. Sua mãe que morreu quer viajar, excursão de terceira idade, ir para a galáxia, dar um rolê. Não quer ficar cuidando do filho dela, que já está com 40 anos de idade, para encher o saco. Entendeu? Então as coisas não funcionam no plano espiritual do jeito que funcionam. Tudo é alta tecnologia. A Terra é um grande projeto operacional construído por inteligências super avançadas, inteligências de... os Greys que contatam, falaram para mim um dia, olha, quando esse planeta Terra estava esfriando, nós já voávamos aqui com nossas naves. Isso é 4 bilhões de anos atrás. Você está falando com uma inteligência de 4 bilhões de anos atrás. A nossa ciência e tecnologia não tem 100 anos, cara. Não tem 100 anos. A Primeira Guerra Mundial não é guia a cavalo.
Mas esses extraterrestres espirituais, então, né? Eles... A densidade da existência deles de matéria sempre foi essa, ou eles já tiveram um corpo físico, biológico, assim como o nosso? Podemos ter corpo físico, biológico, há bilhões de anos atrás. A nossa galáxia tem praticamente 14 bilhões de anos de idade. É por isso que você diz que todos os alienígenas estão mortos. Todos os alienígenas estão mortos que visitam a Terra. Então, eu vou contar uma história, aquela história que eu falei de Jundiaí. Eu vou voltar naquela palestra. Então, eu falando, sabe, tal, do ET, né? Aí levanta um senhor tem uns 70 anos de idade, um velhinho. Mas ele levanta bravo, ele não levanta fazendo uma pergunta pra você, sabe? Ô, professor, não entendi isso, pode explicar direito e tal. Só que eu era mais jovem, né? Ele falou assim, pô, pra mim o senhor tá confundindo tudo. O senhor tá confundindo extraterrestre com espírito. Sou kardecista há mais de 40 anos e nunca vi falar em ET. Aquela coisa, porque kardecista não vi falar em ET mesmo, né? Mas não tem no Livro dos Espíritos? Tem nada. Não tem uma entrevista com Tem uma nada. entidade de Júpiter? Não, Júpiter. Júpiter não é ET, né? No sentido prático da coisa. Né? E entender o que é Júpiter? Júpiter é um puta planeta gasoso que ninguém acredita que tem vida lá. De fora da Terra. Mas o lance é o seguinte, ninguém aceita, né, essa coisa. Ninguém lê. Isso é verdade. Não aceita. Então, o senhor confunde ET com espírito, aquela coisa toda. Aí eu falei, escuta aqui, o que é o ET pro senhor, pra mim? Agora que vem, que é a visão que todos vocês têm de ET, que é a visão mais errada e distorcida que tem. Nós vamos ter que mudar isso daqui pra frente. Certo? Nós estamos avançados na ufologia. Os americanos estão 1000 anos atrasados de nós no Brasil. Eles vão ter que vir aqui aprender ufologia com a gente. Tá? Primeiro, né? Como que é o ET para você? O ET para mim é um ser que mora num outro planeta, desenvolveu uma ciência, uma tecnologia muito avançada, né? Monta num disco voador e sai de lá e vem visitar a Terra aqui. Enterprise, Star Trek, Star Wars, tudo que você tá vendo. O cara, puta, tem que pegar a navezinha. Você vê que legal? Star Wars, o cara monta numa navezinha, puta, já salta pra outra estrela, cara. Vai tomar café, toma café em Tatooine lá, né? No planeta do Tatooine, que tem 2 sóis no céu, você viu? Tatooine. Você toma café em Tatooine, né? Depois você vai lá no outro planeta jantar. Certo? É tão fácil, né, navegar no espaço desse jeito, né? E tudo materialista, que vão fazendo guerra, se matando, dando tiro na cara do outro. Isso é uma bobagem que tem, não tem guerra nas estrelas. Isso é uma idiotice total. Né? Os nossos escritores de ficção científica estão 1 bilhão de anos atrasados. Eles não entendem ufologia. Aí faz essas merdas. Bom... mas Star Wars é legal. É legal, mas é uma merda. É entretenimento. Não, é entretenimento. Mas não vamos, cara. Agora as pessoas começam a enxergar isso como uma realidade histórica. Não, isso aí. É igual Star Trek, os caras brigando com os Klingon, vai lá no espaço, leva a guerra pro espaço. Sabe? Isso é uma idiotice total. As coisas não funcionam assim. E nem materialmente as pessoas viajam no espaço, tem esse problema. Bom. Por quê? Esse senhor, então, falou, essa é a sua visão do ET, né? O ET é um cara avançado, fez uma nave, montou dentro e veio embora. E o cara falou assim, ele falou uma frase assim, o ET é uma pessoa que nem nós. Ele só falou isso, que nem nós, que sai do planeta dele, faz uma tecnologia, monta numa nave e vem pra cá e tá chegando aqui agora. Pra estudar a Terra, né? Roubar criancinha, abduzir pessoas, roubar vaca, abduzir vaca, mutilar vaca, né? Essa visão. Sim. Essa visão, né? Chupa-cabra, né? Chupa-cabra, aquela coisa toda. Eu falei assim, olha, o senhor falou uma coisa muito interessante, eu ia ter uma pessoa que nem nós. O senhor falou que o senhor é kardecista, né? Eu falei, eu sou, claro. O senhor frequenta centro espírita? Não, frequenta espírita toda semana. Então quer dizer que o senhor acredita em vida após a morte? Não, claro que eu acredito. Né? Acredito em vida após a morte. Então o senhor acredita que quando o senhor morre, a gente vai para o plano espiritual? Né? É. Fala para mim, quando você falou que o ET é uma pessoa que nem nós. Se ele é uma pessoa que nem nós, quando o ET morre, ele vai para onde? Tem que ir pro plano espiritual do planeta do ET. Será que não tem um centro espírita kardecista lá no planeta do ET? Para dialogar com... Então, agora eu pergunto, então tem vida após a morte aqui, então tem nosso lar, tem todos esses espíritos aqui. Se tiver no outro planeta do ET lá também, vida após a morte, por que vocês não podem achar que esses 2 caras que estão mortos vão interagir aqui com tecnologia avançadíssima e sofisticada? Por que eles vão interagir só no plano físico?
Se o ET tem vida após a morte, nós temos vida após a morte, por que a interação não pode se dar em primeiro plano, no plano espiritual, não no plano físico? Aí o cara ficou coçando a cabeça. Porra, eu não havia pensado nisso. Você tem que entender que toda a ciência avançada não está no plano físico. Isaac Newton é um cara que foi preparado no plano espiritual para encarnar e fazer uma revolução científica. Nikola Tesla, o outro lá, da época, o Thomas Alva Edison, são gênios da humanidade que foram preparados espiritualmente para fazer essa revolução aqui. Então o conhecimento não chega na Terra, nem a tecnologia, se o plano astral não permitir, se ele não planejar. Tudo que acontece na superfície física é planejado no plano invisível antes de acontecer. Tá? É esse controle que as pessoas têm que entender.